Olha, uma mulher foi presa suspeita de agredir a própria filha, uma criança de apenas 1 ano de idade. Isso aconteceu em Mara Rosa, região norte do estado. O Jonathan Moreira está de volta com esse caso. Com você, Jonathan. Tiago, história triste, né? História não, histórias no plural, porque isso está mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Esse caso de Mara Rosa, essa mãe foi autuada em flagrante, foi levada para a delegacia. O Conselho Tutelar recebeu denúncias por parte de vizinhos e acionou, inclusive, a Polícia Civil. Para a polícia, a mulher disse que bateu na filha de 1 ano porque não suportava ouvir o choro da criança. É isso mesmo que você ouviu. A mãe não suportava ouvir o choro da própria filha. Deixou, inclusive, lesões na pele dessa bebê. Ela foi presa, mas pagou fiança e foi liberada, mas se for condenada pode pegar até 3 anos de prisão. Outro caso aconteceu em Mineiros. Mãe e padrasto, eles foram presos em flagrante, suspeitos de praticar tortura contra 2 crianças, uma de 3 e outra de 6 anos. Essas crianças disseram para a polícia o seguinte, que elas eram amarradas, que elas apanhavam muito e para não gritarem, no caso a mãe e o padrasto, tapavam a boca dessas crianças e elas ficavam sem alimentos ou eram obrigadas a comer aquilo que não gostavam até vomitar. Imagina o trauma dessas crianças que foram entregues ao avô paterno. Sobre esse assunto a gente continua falando agora com o Miqueias, que é o Conselho Tutelar. É uma história difícil de ser digerida, de ser engolida. O Miqueias está aqui com a gente e estava me contando que esses casos aumentaram muito. Miqueias, boa tarde, seja bem-vindo ao J1. O que justifica? Justifica não, aliás, não tem justificativa para esse tipo de violência, mas qual a explicação para esse aumento, Miqueias? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Tiago e todos aqueles que nos assistem. Nós nos deparamos nesse período de pandemia onde o isolamento é uma das características comuns e as crianças têm ficado mais dentro de casa. E infelizmente é um fator que elas se encontram mais expostas a esses agressores. E às vezes nós também ficamos assustados quando a agressão é por parte dos pais. E os pais têm lidado com esses próprios períodos, né, adversos da pandemia, com estresse, tensão. E infelizmente nós encontramos várias vezes pais que acabam descontando isso nos filhos, né, pelo seu próprio comportamento pueril, brincalhão e que às vezes tem aquelas coisas próprias de criança e descontam todo esse estresse, toda essa frustração nas crianças. E tem aumentado, infelizmente, nesse tempo de pandemia. O nosso último levantamento dentro do município de Anápolis, mas nós também temos ciência da situação no regional, no estado, né, no Brasil. Nosso último levantamento foi final de julho e nós vemos como isso tem aumentado a questão da agressão física. Ô Miqueias, você estava me contando um outro dado que me chama muita atenção também, Tiago. A idade dessas crianças que se tornam vítimas, muitas vezes, dos próprios pais, qual é? A maioria das vítimas possui entre 2 anos de idade a 5 anos. São justamente as pessoas mais indefesas, que mais necessitam do apoio e da proteção dos pais. Exatamente, são as mais indefesas e é aquela fase que a gente conhece, a gente tem criança pequena, sabe que começa a mexer em alguma coisa, tem aquela birrinha, ou então aquele choro, coisas próprias de criança. E os pais têm lidado com isso com estresse, uma raiva, uma fúria que a gente fica realmente abismado. Conta pra gente quais são os canais para que as pessoas possam denunciar, independente de qualquer que seja a cidade. Então, todos vocês que nos escutam e compartilhem isso com os amigos, com os vizinhos. Você viu uma situação de agressão física, criança com lesão, criança que fica constantemente entristecida, né? Recuada, tímida. Você que costuma ouvir muitos choros, né? Do lado da sua casa, constantemente. Denuncie, ligue no Conselho Tutelar. Um canal básico nacional é o Disque 100, Disque 100. Coloque a sua denúncia, você permanecerá como uma denúncia anônima e busque o número de telefone do Conselho Tutelar da sua cidade. Você pode encontrar isso facilmente na prefeitura, no site e também disque para a Polícia Militar, para a Polícia Civil da sua cidade, mas busque o Conselho Tutelar e registre essa denúncia com o máximo de dados possíveis. Isso nos ajuda muito também. A idade da criança, onde está, o nome do pai, o nome da criança, isso nos ajuda muito a agirmos com precisão e sanarmos uma situação que sempre nos deixa muito consternados. Tá certo, obrigado, Miqueias, pela sua participação. Então é isso, viu, Tiago? A gente continua de olho nestes casos. Com você. Impressionante a quantidade de casos, inclusive, né, Jonathan? Obrigado por sua participação. Agradeço também ao seu entrevistado, Jonathan.
Uma bebê de Anápolis teve uma reação alérgica por conta de um remédio contra convulsões. Essa reação provocou queimaduras graves no corpo da criança e ela teve que ser trazida aqui para Goiânia. Helena tem 1 ano e 1 mês. Ela começou a apresentar convulsões aos 5 meses de vida. Chegou a ser avaliada por vários neurologistas até que começou a tomar anticonvulsivos. Começou a surgir pintas, brotoejas no corpo dela. A gente voltou no médico e aí tratou para rosácea. Ela estava com mancha, só que não tinha nenhuma bolha. No dia seguinte, na sexta-feira, a gente correu para ela para um hospital particular e a doutora de plantão identificou logo de cara que era síndrome Stevens-Johnson e já internou ela, já suspendeu todos os medicamentos que ela estava tomando. No Hospital de Queimaduras de Anápolis, os médicos constataram que a criança teve 72% do corpo queimados. Na quarta-feira desta semana, Helena foi transferida para o UGOL, na capital. O hospital informou que ela encontra-se na UTI da unidade, com estado geral grave e respirando com a ajuda de aparelhos. O nome e o laboratório do medicamento que causou a reação alérgica em Helena não foram divulgados. Segundo a família, eles procuraram por 2 vezes o atendimento na UPA e no CAIS aqui de Anápolis. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os procedimentos adotados nas 2 consultas da paciente, nos dias 3 e 4 de setembro, seguiram todos os protocolos. Segundo esse médico infectologista, a reação alérgica, como a que Helena teve, não é incomum. É uma reação alérgica extensa, que a gente chama de síndrome de Stevens-Johnson, que acomete a pele e mucosas. Pode acontecer com qualquer medicamento ou qualquer produto. Inclusive, algumas doenças virais são citadas como possíveis causas de uma reação alérgica grave dessa maneira. A família está otimista na recuperação de Helena. Após o tratamento da queimadura, ela poderá precisar de cirurgia plástica. A gente precisa de orações, para que ela volte a fazer o que ela estava fazendo antes, de brincar, estava começando a andar. Ela vai voltar sim. A família disse que o estado de saúde da Helena é estável e que ela respira com a ajuda de aparelhos. Disse também que não é mais necessário fazer raspagem, por isso ela vai passar a usar um tipo de curativo especial para ajudar no tratamento. Eu vi a foto aí, claro, a gente cobriu, borrou para você de casa não ficar tão impressionado, mas é um negócio assustador até. Tomara que ela se recupere bem. Olha, em Jataí, uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou uma criança que caiu em uma cisterna de aproximadamente 15 metros de profundidade. A gente vai falar agora com a repórter Ana Paula Moreira, que tem os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Aninha, de volta com você. Olha, Thiago, felizmente acabou tudo bem, foi um resgate emocionante, um belíssimo trabalho aí feito pelo Corpo de Bombeiros. A gente, inclusive, tem um momento aí, um vídeo do momento desse resgate. Essa menina de 10 anos, esse acidente aconteceu quando ela estava ajudando a mãe a varrer o quintal da casa e aí, em determinado momento, ela acabou subindo na tampa de uma cisterna. Essa tampa se rompeu e aí, então ela caiu aí nessa cisterna, uma altura de mais ou menos 15 metros. Os bombeiros foram chamados para atender essa ocorrência, eles chegaram rapidamente e tiveram que montar essa estrutura, com roldanas e cordas para poder retirar essa menina que felizmente saiu sem nenhum ferimento. Olha só, ela saiu ilesa, foi entregue aos pais e apesar de acabado tudo bem, Thiago, esse resgate emocionante, é importante lembrar, ressaltar aí os cuidados que os pais devem ter com as crianças, os perigos aí dessas fossas, cisternas abertas que pode causar um acidente como esse, Deus do céu, um susto grande ali, mas como está escrito, depois do susto, o final feliz. Não é isso, Ana? Obrigado por sua participação. Até mais, minha querida. Falar de economia agora, porque encher o tanque de combustível hoje em dia é a maior ostentação, né? Não, fala sério, tá difícil para todo mundo. E depois do 6º aumento seguido, o Procon de Rio Verde fez uma pesquisa de preços e descobriu uma diferença de 30 centavos por litro de um lugar para o outro. Isso no fim do mês pode fazer toda a diferença no bolso, não é não? O Ronaldo é instrutor de autoescola e roda o dia inteiro pela cidade. Pensa no gasto da empresa em que ele trabalha. Ninguém dá conta mais, né? Nesse carro aqui, por exemplo, a gente gasta mais ou menos
R$900 por semana. Tá fácil para ninguém, não. Realmente, o consumidor não tem um dia de paz. Foram 6 aumentos, um atrás do outro nas últimas semanas. Aí o Procon de Rio Verde fez uma pesquisa em 51 postos para saber a diferença dos preços. O litro da gasolina mais barato da cidade está custando R$ 6,09. O mais caro, R$ 6,39. O etanol mais em conta está R$ 4,46. E o mais puxado está R$ 4,79. Ou seja, de um posto para outro, dá para economizar uns 30 centavos, ou 5%. O preço dos combustíveis, qualquer outros produtos no Brasil, são livres. Porém, se verificado uma elevação sem justa causa, aí o Procon e o Ministério Público agem para coibir essa prática. A dica de sempre, a gente já sabe, é pesquisar para economizar. Mas, com os preços como estão, não dá para ir de posto em posto para fazer isso, né? Aí da sua casa mesmo, você consegue descobrir qual o melhor lugar para abastecer. Tem aplicativos da Secretaria da Fazenda, chama EON. Você pode consultar em tempo real o valor dos combustíveis de cada posto da sua cidade. O seu Eurípedes não está enchendo o tanque não, viu? Está abastecendo de pouquinho em pouquinho. Tá difícil, agora pouco dinheiro, né? Mas tem que andar, né? Precisa trabalhar. Vai fazer o quê, né? A pesquisa completa do Procon de Rio Verde sobre os preços dos combustíveis você encontra no site rioverde.gov.br. E não para no combustível não, viu, gente? O calorão não está incomodando demais e está deixando, na verdade está incomodando demais e está deixando mais caro também um dos nossos queridinhos, o milho. E aqui em Goiás, o milho é a base para vários pratos que tendem a ficar mais caros também, infelizmente. A paixão dos goianos está mais cara. E a TV Anhanguera me deu essa missão. Por que será que o preço da pamonha subiu? Vamos lá descobrir? Deu, Josemar? Será que dá tempo de eu comer antes de gravar? Nossa, essa tá boa para não esfriar, ó. Deixa ela reservada que daqui a pouco eu volto. Assim como eu e o nosso amigo repórter Henrique Ramos, tem muita gente que é fã de pamonha. Diz aí, Henrique, tá caro ou não tá? Ei, meu amigo João Vitor, pamonha é comigo mesmo, né? Eu vou na pamonharia pelo menos umas 3 vezes por semana e nessas idas, olhando ali o cardápio, eu realmente reparei que o preço subiu um pouco. Em alguns lugares, o valor da pamonha tá até R$5 mais caro, aí a gente tem que comer um pouco menos se quiser continuar saboreando essa nossa delícia goiana, né? Mas não tá fácil não, tá caro mesmo. Nas pamonharias, os donos não conseguiram segurar os aumentos e tiveram que repassar a diferença para o consumidor. Aqui o preço da pamonha saiu de R$ 7,00 no ano passado para R$ 11,00 em 2021. Quem quer 1 milhão, mas não é de reais não, gente, é o milho mesmo. Um dos motivos para o aumento do preço da pamonha tá aqui, ó, na espiga do milho. No ano passado, os donos das pamonharias compravam uma mão de milho, uma mão são 60 espigas, de R$ 40 a R$ 50. Hoje a mão do milho está custando R$ 75. Além disso, outros aumentos também influenciaram no preço final da pamonha. Queijo, óleo, sem falar no gás e na energia elétrica. Até o poder de compra, né, do pessoal diminuiu, então a gente aumenta. Então a pessoa que levava 5 pamonhas, hoje leva na faixa de 2, 3. Então isso acaba que dificulta um pouco. Nesta outra pamonharia, o preço também subiu, de R$ 10 para R$ 13,00. Caiu a qualidade. Eu gastava para fazer 100 pamonha, o milho bom, eu gastaria aí 5 mãos. Hoje o milho que está vindo, eu gasto 7 a 8 mãos. Então eu tenho que gastar mais milho e mais dinheiro para comprar esse milho. E o Hermindo tem razão. A produção no campo não anda nada boa. Primeiro, ele foi plantado com atraso. Passou a sofrer problemas climáticos, uma seca muito grande, que afetou sua produtividade, que na produção do milho safrinha tenha chegado próximo a 40% da sua produtividade. O consumidor está sentindo no bolso esse aumento, mas muita gente dá um jeitinho para não ficar sem essa delícia de sabor. Não fico sem pamonha. O preço está meio salgado também. Mas você não abre mão? Não abro mão. E tem um ingrediente na pamonha que não pode faltar. Esse não tem preço. O resto mesmo é amor. Tem amor para poder fazer uma pamonha boa para eles saborear, né? Agora que eu expliquei do aumento do preço da pamonha, chegou a minha vez de saborear. Lembra dela lá no início da reportagem? Tá cara,
mais gostosa.